Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre Vasco da Gama. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui um pouco sobre o jogo, né? Vamos fazer um mini pré-jogo aqui. Vasco que enfrenta hoje o Vitória, precisando ganhar, precisando dos 3 pontos para poder dar um respiro ali e sair da zona de rebaixamento, tá? Vamos falar um pouco aí sobre a volta do Payet e tudo mais. Vamos falar também sobre treinador, né? O Vasco já está praticamente fechado aí com um novo treinador. E vamos falar também sobre essa história do Felipe Coutinho, que eu particularmente só acredito vendo. Vou revelar para vocês aqui o salário que o Felipe Coutinho ganha lá no mundo árabe, só para você não se assustar, tá? E não ficar tão empolgado com relação a essa questão de Felipe Coutinho no Vasco da Gama. Beleza? Então, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Rapidinho, ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo. Vou fazer um mini pré-jogo aqui. Eu não vou trazer escalação, porque em todo canal que você vê aí vai estar comentando escalação. Vamos fazer live de horas aí falando de jogadores. A verdade é o seguinte, que a gente precisa falar nesse pré-jogo aqui. É o seguinte, o Payet tá de volta. Nosso principal jogador vai pro jogo, provavelmente contra o Vitória. Esperamos que o Payet tenha um bom rendimento ali. Esperamos que também o Verratti, que é o nosso principal referência lá na frente, desencante, porque ele precisa marcar gols para a gente poder sair com a vitória, tá? Esperamos também uma boa partida aí do David, que mal ou bem é o que temos para hoje. E não, sobre o nosso setor defensivo, sobre o Léo Jardim, é aquela mesma coisa de sempre, tá? A gente sabe que o Léo Jardim, apesar de ter alguns lapsos ali de loucura, ele é um excelente goleiro e pode dar conta do recado. Vasco precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, tá? Muitos estão fazendo burburinho, festa para anunciar camisa nova, patrocinador novo, contratação e tudo mais. Mas a verdade é que o Vasco, além de estar pegando fogo nos bastidores, igual eu mostrei para vocês em inúmeros vídeos aqui no canal recentes, o Vasco está na zona de rebaixamento. E isso a gente tem que ver. Paralisando ou não o Campeonato Brasileiro, que está também essa polêmica aí, paralisa ou não paralisa o Campeonato Brasileiro por conta da questão das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que o Vasco ainda está na zona de rebaixamento, precisa se recuperar. E esperamos que isso aconteça no jogo de hoje. Vamos falar aqui agora também sobre treinador. O Vasco, que tem trabalhado aí com o Paiva, né, que é o interino que vem comandando o time aí, fazendo o time jogar de forma horrível. Essa é a verdade. O Vasco está entrando nos jogos para se defender e ser saco de pancada dos outros clubes, mas ele está ali fazendo o que mandaram ele fazer, que é tapar buraco depois da saída do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Ramon Dias, inclusive, que vai para a justiça, tá, contra o Vasco da Gama, mais um que vai para a justiça aí por conta de questão aí da rescisão do contrato e tudo mais. Beleza? Esperamos os próximos capítulos dessa novela aí de mais uma dívida que o Vasco pode estar contraindo aí, e agora como SAF, tá? Então, Álvaro Pacheco é o treinador que pode estar chegando aí, já está dado como certo, jornalistas já estão dando como certo, enfim, é um treinador. Eu não acompanho o trabalho dele lá em Portugal, não acompanho o futebol português, já acompanhei muito antigamente, quando tinha jogadores que faziam valer a pena ver o futebol português. Tinha ali o Quaresma, tinha ali o Deco, tinha aquele time do Porto ali com Carlos Alberto, tinha o Liedson no Sporting, tinha o Jonas lá no Benfica. Tinha bons jogadores, valia a pena a gente acompanhar. Hoje não dá tanta vontade assim de acompanhar, mas esse treinador estava lá fazendo um bom campeonato lá pelo clube na qual ele estava dirigindo. E esperamos que ele desempenhe mesmo aqui no Vasco da Gama. Só que o Vasco da Gama é aquele negócio, é turbulência e pressão o tempo todo, e esperamos que esse treinador faça com que o Vasco consiga jogar um futebol melhor do que vem apresentando. Então, não vou poder avaliar aqui ele como treinador, porque, enfim, temos que esperar para ver os resultados que ele vai trazer aqui para o Vasco da Gama, se vão ser positivos ou se vão ser negativos. Agora vamos falar aqui, para a gente fechar esse vídeo, sobre Felipe Coutinho. Muitos dizem aí, tá, muitas notícias de que o Vasco já estaria negociando com o Felipe Coutinho.
a Betfair veio patrocinar o Vasco da Gama. E estão falando aí que eles vão sim trabalhar para contratar um grande jogador para o Vasco da Gama. Tá? Eu particularmente gostaria que o Coutinho viesse, porque eu acho que é um cara que ainda tem bola para jogar aqui no Brasil. É um cara que pode render aqui no Brasil em alto nível. Isso a gente sabe, porque o nível do futebol brasileiro é pífio perto do nível do futebol europeu e perto do nível do futebol da Inglaterra, que era onde ele estava. Depois ele se transferiu lá para a Arábia, enfim. Mas o negócio é o seguinte: o salário que o Philippe Coutinho ganha lá no mundo árabe é algo que gira em torno de 3 milhões de reais. Tá? Esse é o salário do Philippe Coutinho lá. Aí a pergunta que fica é a seguinte: será que a 777, estando ou não no Vasco, será que a SAF, estando ou não no Vasco, junto com a Betfair e tudo mais aí, será que eles vão mesmo fazer esse investimento de trazer um jogador que ganha 3 milhões? Porque eu acho que se o Philippe Coutinho vier para o Vasco, ele, para vir, ele vai ter que diminuir o salário dele. Isso é óbvio. Ele vai ter que ter uma baixa ali salarial, diminuir pelo menos 1,5 milhão aí, né, desse salário dele, porque é muito alto para o nível hoje aqui de compatibilidade do Campeonato Brasileiro, principalmente do Vasco da Gama, que é um clube que está se reorganizando, pelo menos é o que dizem aí. Tá? Eu não estou vendo essa reorganização toda, mas pelo menos dizem isso daí. Tá? Pregam isso aqui na internet, aqui, principalmente alguns jornalistas, mas 3 milhões. Então, para mim, não sei se vem. Não sei se vem. Eu tô sendo bem honesto para vocês. É uma parada que, como eu disse aí na thumbnail do vídeo, eu só acredito vendo. Tá? Eu só acredito vendo. Porque eu já vi história de jogador falar que quer voltar, que quando voltar vai vir pro Vasco da Gama, quando voltar pro Brasil vai vir pro Vasco da Gama. E a gente sabe muito bem o que acontece depois. Vai para outro clube, vai fazer outra coisa. E nesse meio aí de negociação entre Vasco e Philippe Coutinho, o Cruzeiro também está interessado no jogador. Então, assim, se o Cruzeiro pagar o salário dele de forma aí, totalitária e o Vasco não pagar, eu acredito que ele pode não querer vir para o Vasco. Ele já falou que quer vir para o Vasco, mas tem toda a questão contratual. Tem que ver se a 777, que é a empresa hoje que gerencia as finanças do Vasco, que tem o controle do futebol do Vasco, vai querer pagar um valor astronômico de salário em um jogador em baixa, né, que não sei se pode ter um potencial de revenda para eles aí num nível muito alto, e basta saber se outros clubes não vão querer pagar isso também. Essa é a verdade. Tem clubes hoje aqui no Brasil que têm condições de pagar esse salário para o Philippe Coutinho. Então, deixa aqui nos comentários se você acha que o Philippe Coutinho vem ou não vem para o Vasco da Gama. Porque eu só acredito vendo nessa história. Beleza? Valeu, fui. Até o próximo vídeo.